extrema importância. O que aconteceu nas Américas, América Central e América do Sul e Caribe, o que aconteceu nas últimas décadas, assim como eu e Max conversamos com Mike Benz, não foi sem o dedo da CIA. Não foi. Nada do que aconteceu no México, nos países da América Central, do Caribe e da América do Sul, nada do que aconteceu ali foi sem a anuência ou a participação, muitas das vezes, da CIA. E quando, por exemplo, o Clinton era presidente, antes do Bush, né, vale lembrar, quando o Clinton era presidente, os Estados Unidos, aspas, com muitas aspas, se meteu numa ação para desmantelar o narcotráfico na Colômbia. Isso tudo que eu estou falando para vocês não é nada de documento sigiloso, isso está nos textos e artigos do professor Olavo de Carvalho, isso está nas análises do professor, isso está em toda a exposição que ele fez com relação ao Foro de São Paulo, etc. Enquanto a mídia inteira ficava ali se colocando como um escudo entre vocês e o Foro de São Paulo. Então, imagina você querendo olhar o Foro de São Paulo, tal como ele é, sem máscara de Instagram, sem filtro de Instagram, você querendo saber o que é o Foro de São Paulo sem filtro de Instagram. Né? A imprensa não deixava. E o professor Olavo colocava lá o Foro de São Paulo nu, para você ver quem era o Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma organização criminosa, comunista, né? um braço de inteligência e de organização que na época era do Fidel Castro e do Lula, e quando eu falo Lula, leia-se José Dirceu, na década de 90. Era uma reestruturação da esquerda para baixo dos Estados Unidos, com o apoio da esquerda que estava nos Estados Unidos. Que esquerda que estava nos Estados Unidos? A esquerda que se infiltrou na administração do governo dos Estados Unidos da América desde a década de 20, como está descrito no livro, eu ia falar testemunha, mas o livro em inglês é Witness, do Whittaker Chambers. Então, se escreve W, né? Whittaker Chambers, com CH. Então, Whittaker Chambers, ele escreveu um livro explicando como que ele, um agente comunista, recebeu uma ordem de um alto escalão do Serviço de Inteligência e das Forças Armadas da União Soviética para se infiltrar no governo americano e trabalhar lá, não só colhendo informações, mas também levando o governo para uma direção que a União Soviética queria. Então o Stalin, por exemplo, se orgulhou inúmeras vezes de ter membros do seu serviço de inteligência infiltrados no serviço de inteligência americano. Então quando eu falar a CIA colaborou, a CIA fez isso, a CIA fez aquilo, eu estou falando desses membros da CIA que foram se infiltrando. Por exemplo, o FBI, na época do Hoover, era composto, basicamente, por homens extremamente patriotas. A maioria esmagadora deles eram cristãos, muitos católicos, e pessoas piedosas. Não falando católico padrão, Papa Francisco, não. E esses homens faziam com que o FBI fosse atrás dos revolucionários. Por isso, aquele panfleto, quem já me acompanha há um bom tempo sabe, aquele panfleto Red Channels, que é um panfleto onde eles enumeram e elencam todos os artistas, apresentadores de TV, rádio, todos os músicos, todos os empresários que estavam envolvidos direta ou indiretamente com o Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Esse era o FBI daquela época, década de 40, década de 50. A coisa foi modificando-se exatamente por causa da infiltração comunista dentro do governo americano, a ponto de colocar o marido da Hillary Clinton como presidente dos Estados Unidos da América, controlar, de certa maneira, a própria direita, com muitas aspas, no caso é o Partido Republicano por meio do Bush, e depois ainda colocar mais ainda democratas bem esquerdistas, bem comunistas, como foi o caso do Obama. Então, não é nada novo para quem acompanha, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, que é, de fato, a CIA, dominada por comunistas, que realmente foi controlando a América Latina para que a América Latina fosse elegendo pessoas como Hugo Chávez, o próprio Maduro, Lula, Dilma Rousseff, qual o nome daquela... esqueci o nome dela agora lá do Chile, que é a de Direitos Humanos da ONU, Bachelet.
Então, Bachelet, que se encontrou com José Dirceu na criação do Foro de São Paulo. Então, todas essas pessoas elas já estavam mapeadas pelo governo americano e, óbvio, era exatamente os comunistas dentro do governo americano que iam amenizando a situação. E tudo isso ficaria muito tranquilo por décadas, se não existissem pessoas como, por exemplo, Donald Trump em 2016 e Bolsonaro em 2018, e que acabou gerando uma onda completamente diferente em toda a América Central e Sul. E aí veio Milei, e aí nós temos outras lideranças políticas de direita, porque esses políticos, eles foram políticos desestabilizadores do esquema que existia entre, por exemplo, o Foro de São Paulo e o Deep State americano. Eu não lembro agora o nome, a gente vai falar mais disso em detalhes, eu tenho isso tudo anotado na nossa live exclusiva de quinta-feira. Mas eu me lembro bem, Max, quando, por exemplo, o Mike Benz conversou com a gente, explicando como que nos Estados Unidos existe uma CUT. Sim. E aí ele perguntou, né, essa union, né? Union. E ele perguntou Federal assim, Union. Federal Union. É uma CUT aqui nos Estados Unidos. Eu nem sequer sabia da existência Pois deles. é. E nem sabia que eles eram efetivos. Inclusive agora eles estão brigando aí com o pessoal do Doge. Né? Então, eu me lembro, Max, quando estávamos eu, você e ele perguntou assim, qual é a relação do Lula com essa Federal Union? Né? E eu falei para ele, olha, vou ser bem sincero para você, é uma novidade para mim que existiu uma CUT nos Estados Unidos. E ele deu uma risada e falou assim, uou. Ele falou assim, olha, você não tem ideia. Enfim, vamos deixar para quinta-feira. Mas, rapidamente, a gente encontrou, né, Max, o Lula recebendo um prêmio dessa galera. Então, eu quero desenhar, para ficar bem claro para você que está nos assistindo, que essa relação incestuosa, eu gosto desse termo do Augusto Nunes, essa relação incestuosa entre o Deep State americano e o Foro de São Paulo, que vai ser o objeto do nosso filme, com a equipe do Bannon, ela vai ficar clara para vocês. Coisas que para mim ainda eram novidades, imagina, para quem nunca se debruçou sobre o assunto. Porque até então, o que se sabe? O Foro de São Paulo foi uma tentativa de não mais depender financeiramente de Rússia e China por causa da mudança de estratégia da Rússia com a perestroika. Alan, do que você está falando? A perestroika foi uma estratégia da Rússia com o fim, né, do comunismo, com muitas aspas, a queda do Muro de Berlim, fez com que a Rússia se mostrasse o mundo inteiro, assim, não, a gente não é mais aquele pessoal que joga os outros para gulag, nós não somos mais foice e martelo, vocês vão ver, a gente vai botar até a bandeira aqui azul, vermelhinha aqui, branca, vocês vão ver que a gente não tem mais nada de comunismo, pode falar para o mundo inteiro aí que o comunismo acabou, vocês venceram, né? Essa foi a perestroika, quando na verdade foi a partir dali que a Rússia conseguiu tudo, absolutamente tudo, o que ela tentou fazer antes e não conseguia, como dominar o cinema, dominar a literatura, dominar as artes, dominar os escritores, dominar a mídia mais do que nunca. Foi exatamente a partir da década de 90, a partir da perestroika. E quando eles mudaram de estratégia, o Foro de São Paulo precisava pegar financiamento de outro lugar. A China ainda não tinha grana suficiente para financiar ninguém, tanto é que a China só vai aparecer nesse cenário, retornando como financiadora já depois de 2000 e alguma coisa, 2010, 2012, 13, por aí, foi quando a Dilma Rousseff se elegeu. Mas antes disso, antes da Dilma se eleger como presidente pela primeira vez, quem estava financiando, dando suporte de inteligência, dando todo o suporte de estratégia e tática para o Lula, era a CIA. Quem é que disse assim, you are the man? Mas depois voltou, recuou, né? Não importa, mas quem é que disse no início lá? O Obama. Obama. You are the man. Obama disse para o Lula, you are the man. Por quê? Ele precisava... That's the man. That's the man. That's the man. That's the man. Será que dá para achar aí, produção? Procura aí, Obama, that's the man, Lula da Silva. Bota assim, acho que vai aparecer alguma coisa aí no Google. Aí no livrinho dele ele diz que não sabia do envolvimento com casos de corrupção, não interpretaram mal o que eu estava falando, não era bem isso. Mas ele falou isso por uma questão estratégica. É para descolar. Essa coisa de eu me aproximo e me descolo é PSYOP, né? É operação psicológica. Porque o que importa mesmo é, você parou de financiar, você parou de mandar dinheiro, você parou de, né? Você parou de dar apoio tecnológico, de grana, etc. Para que vocês possam ter uma ideia do quão complexo é isso,
O Brasil só passou a ter problema de visto nos Estados Unidos com Bush. Por quê? Porque quando houve o 9/11, quando teve o problema do 11 de setembro aqui nos Estados Unidos, o governo americano pediu ao governo brasileiro informações de terroristas e potenciais terroristas. E o Itamaraty brasileiro se negou a dar essas informações. Ala, como é que você sabe disso? Porque eu estava na CIA em 2019, janeiro de 2019, eu estava com o professor Olavo de Carvalho, tudo isso vai estar no filme. Hoje eu posso falar, o professor Olavo já faleceu. Eu estava lá. Tipo, não foi nenhum jornal que falou, ninguém falou, não estava nenhum jornalista brasileiro, só estava eu, o professor Olavo e algumas outras pessoas. O único jornalista que estava lá era eu. Eu estava literalmente como jornalista. Eu estava lá, Moraes, eu não estava lá como agente da CIA, tá, meu amor? Fica tranquilo. Fica com ciúme, não. Fica com ciúme, não. E aí,